Senhoras e senhores, com a palavra neste momento, o patrono da turma, Antônio Andrade Souza. Ilustríssimo senhor vice-diretor da Faculdade de Engenharia, ilustríssimo senhor paraninfo da turma, José Carlos Aleluia, senhores professores, meus caros colegas, alunos, hoje colegas. Há 2 meses, eu fui procurado por uma comissão de formandos, e um deles me disse o seguinte: professor, o senhor foi homenageado. O senhor aceita que seu nome saia no convite de formatura? Eu fiquei assim, como se rejeita um convite de homenagem de uma turma de engenheiro civil? No início da semana, a secretária de engenharia me chega com um convite e me pergunta: professor, o senhor vai fazer discurso? E como eu sou avesso a discursos, principalmente discursos longos, falei: Jacira, que discurso? Por que discurso? E ela disse: professor, o senhor é o patrono da turma. Eu aí fiquei realmente emocionado e surpreso. Eu não esperava uma super homenagem como esta, novamente. Eu já fui aqui professor paraninfo, e essa é a 3ª vez que me põem como patrono. Não sei por quê, porque a minha rispidez na sala de aula e também a rispidez nas provas não me permitiu esse tipo de homenagem. Fiquei surpreso. Mas isso me revigorou, porque na Católica eu sempre considero um projeto de vida. Esta será a minha última aula do curso. Eu não falarei aqui de derivadas, não falarei de séries, nem equações diferenciais. Eu sei que vocês já sabem de sobra esses assuntos. A formação acadêmica de vocês está completa. Vocês tiveram professores gabaritados ao nível de Newton Góes, Paulo Brito, esse menino, o meu nome dele, Ana Paula, que foi também homenageada, Elmo Cruz, né? E vários outros que agora eu realmente não me lembro, né? Eu aproveito essa oportunidade para também fazer uma homenagem a 3 queridíssimos professores, inesquecíveis professores, que me abriram as portas para a Escola Politécnica. O engenheiro professor Luiz de Moura Bastos, o professor Raimundo Pereira e o engenheiro professor Octamar Pinto Marques. Era o meu projeto de vida, ser engenheiro civil pela Universidade Federal da Bahia. Realizei o meu sonho e hoje eu estou aqui. Essa turma de vocês é uma turma de escola. Quer dizer, eu não estou falando da marca de cerveja. É uma turma de qualidade, né? É uma turma de muita esperança para todos nós. Procurem sempre ser bons profissionais no dia a dia.
procurem sempre ser bons amigos, procurem sempre ser bons pais, bons filhos e, acima de tudo, bons cidadãos. A engenharia civil irá alavancar o sucesso do nosso Brasil. Ontem eu estava assistindo na televisão a nossa presidenta expor o pacote de investimentos para o país. São mais de 80 bilhões de reais para obras de engenharia. Vocês irão fazer moradias, irão fazer rodovias, hidroelétricas, pontes, viadutos, e isso tudo vai lhe dar o direcionamento do que é hoje a engenharia. Vocês tornarão o nosso país mais justo e o nosso povo com mais dignidade. Vocês escolheram o professor José Carlos Aleluia para paraninfo. É um político digno, é um engenheiro competente e ele sabe o valor da técnica. Técnica é a arte de se fazer tudo com menos trabalho e mais proveito. O desenvolvimento tecnológico garantirá aos brasileiros mais superioridade, mais soberania nas decisões econômicas, nas decisões políticas e nas decisões culturais. A engenharia, infelizmente, é uma das áreas mais carentes de mão de obra especializada. Nós temos mais de 1.500 escolas de engenharia pelo Brasil afora, mais de 300 mil estudantes matriculados. Agora, há uma evasão muito grande, 60% desses estudantes não conseguem ultrapassar o segundo ano de engenharia. Aí vocês me perguntam por quê? Primeiro, porque o curso secundário não lhes propicia um acompanhamento melhor para disciplinas de peso, de teor alto, como as disciplinas de tecnologia. Além disso, tem o problema do empenho. É preciso muito empenho, é preciso perseverança, é preciso garra. Eu tive a felicidade, na semana passada, de ver o coroamento da nossa tecnologia. Eu vi um robô descendo em Marte. Isso é um privilégio de poucos. Eu também já tive o privilégio de ver o homem descer na Lua, ao vivo. E isso, para mim, realmente é um fato inusitado. O John Kennedy, em 1961, nunca se deixou abater pela descrença com as suas ambições de presidente da República. Ele queria fincar a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Nessa época, ele proferiu uma das frases mais célebres, que foi a seguinte, uma frase assim, não sei se de visionário ou de otimista. Ele dizia o seguinte: nós decidimos que iríamos à Lua e voltaríamos dela em uma década, não porque era uma decisão fácil, mas porque era uma decisão difícil. A engenharia é assim, você tem que ter empenho, tem que ter perseverança, tem que ter garra,
responsabilidade e criatividade. São esses atributos que todo engenheiro deve ter. Não só engenheiro, mas qualquer pessoa, né? Eu sempre conto um caso interessante que eu li no jornal à tarde e que sempre conto assim em formaturas. O repórter descobriu um cidadão que com a máquina, com a impressora comum pequena, ele acoplou várias baterias de celulares e com essas baterias ele conseguiu fazer a máquina funcionar normalmente. E aí ele ficava na porta de tabelionato, na porta de escritório e ganhava o seu dinheiro. E interessante que o repórter chegou para ele e fez uma pergunta. Isso na tarde, saiu no Jornal à Tarde uma reportagem. Mas como é que isso é possível? E ele deu uma resposta que foi extraordinária e que eu nunca me esqueço. A resposta dele foi a seguinte: impossível é aquilo que ainda não sonhamos. E eu digo agora para vocês o seguinte: sejam especialistas do que ainda não existe. Perseverem na luta. Valorizem o nosso Raul, quando ele dizia assim, tem uma vitória, né? A vitória não está perdida, uma coisa assim, né? A vitória não está perdida. Siga em frente, lute até o fim. Quando nós nascemos, nós encontramos o mundo de um jeito. Por uma questão de honra, nós deveremos fazer com que ele fique muitíssimo melhor quando nós partirmos. Eu conheci um engenheiro civil formado pela melhor universidade da França. E ele me ensinou o seguinte, que eu vou ensinar agora para vocês. O homem, para ser feliz, deve ter pequenos desejos cotidianos realizáveis e um grande sonho que seja o seu grande projeto. Meus caros formandos, vamos sonhar, vamos ousar, vamos conquistar, vamos ter fé. E cabe aqui aquelas palavras de Castro Alves que todos conhecem: auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Sejam felizes, tenham boa sorte e muito obrigado.